Olá, turminha! Hoje nós iremos revisar alguns conteúdos, tá? Em relação ao assunto que a gente vem dando nesse capítulo, tá? E um dos assuntos que a gente vai relembrar é a questão da poluição da natureza, né? Que hoje é um dos principais problemas enfrentados por todo mundo, né? Ou seja, o nosso país, ele vem sendo poluído, não só o país, como o nosso planeta, né? E quem é que polui o nosso planeta? Nós mesmos, com os nossos próprios recursos, né? Os recursos que a gente usa para a nossa sobrevivência. Então, nós temos a água, o ar e o solo. E esses três tipos aí, esses três tipos de recursos naturais, né? Que é o ar, a água e o solo, eles são poluídos. Então, quando a gente pergunta assim, que tipos de poluição existe, né? Então, a gente pode dizer que existe a poluição da água, né? E nada mais, nada menos que é a quantidade de lixo descartado, né? Esses dejetos que são descartados nas nossas águas, água doce, nas águas marítimas. E essa poluição, ela prejudica a nós que dependemos da água e aos animais que ali vivem, né? Todos os seres que dependem daquela água são prejudicados pela quantidade enorme de lixo que são colocadas, levando em consideração que boa parte dos animais que vivem no ambiente aquático, quando o local ele é poluído, esses animais eles ingerem esses dejetos, né? Esses lixos. Então provoca inclusive a morte de alguns animais, né? Ou o engasgamento, a fragilidade de alguns animais daquela localidade, né? Daquele ambiente, daquele habitat, faz com que muitas vezes ocorra até um processo de extinção da espécie, tá? Por conta dessa poluição acerbada, né, das nossas águas. Outro tipo de poluição, né, é causado nos recursos naturais do ar. Esse daí é um das poluições, né, que todo dia é acometido uma poluição no meio da atmosfera, né? Que são a emissão de vários gases que são lançados na atmosfera. Quando a gente sai de casa, que a gente pega o nosso carro, a gente sai, a gente se locomove. Mas também, em compensação, a gente está poluindo o ar. Porque aquele gásinho, aquela fumacinha que sai lá de trás do, do carro, ele nada mais nada menos do que gás que atinge na atmosfera, causando essa fumaça, né? A fumaça desses carros causam a poluição do ar. Outro exemplo bem fácil é, por exemplo, a gente come o nosso pãozinho de todo dia, né? Só que o pãozinho, para chegar na nossa casa, ele precisa ser assado, né? E aí a fábrica que faz pão, né, que é a padaria, ela queima, né, uma quantidade de carvão, né, de materiais para que possa fabricar o fogo para assar o nosso pão. E aquela fumaça, ó, que sobe ali daquela chaminé, vai todinha para a nossa atmosfera, causando poluição do ar, que é a emissão dos gases, de poluentes, né? Emissão uma grande quantidade de poluição. No nosso ambiente em que nós moramos, né? Não é tão poluído, mas tem poluição. Mas nas grandes metrópoles, a quantidade de indústrias e a quantidade de pessoas faz com que tenha mais carros, né? Mais motos, e aí produzam mais gás. Então, as grandes metrópoles, o ar é pesado, é turvo, né? Por quê? Porque a grande emissão de gases naquele local é tão grande que o ar fica puro, né? Ou que o ar fica puro, não, que o ar fica pesado. Então, muitas pessoas têm problemas respiratórios por conta dessa grande quantidade de emissão de gases no ar, que ocasionam, né, essa questão do processos respiratórios, doenças respiratórias por conta dessas emissões de gases. E o outro exemplo é a poluição do solo, que o solo é um elemento natural, tá? Da nossa terra, ou seja, um recurso natural de grande importância, porque é da terra que nós damos origem às plantas, né? Que podemos tirar os nossos alimentos, e é da terra que a gente precisa, né, para fazer a nossa casa. Porém, os seres humanos, né, consomem os produtos, né,
e não sabe como fazer para descartar esses produtos. E muitas vezes joga ele no chão, assim, não, é só um saquinho, não, é só uma caixinha, não, é só um chicletinho, né? E aí quando a gente for ver, existem muitos dejetos, muitos lixos no chão que vão demorar muitos anos para se decompor. E aí, quando eles se decompõem, eles saltam toxinas no solo, né? Que afetam as águas subterrâneas. Então, ela polui aquele solo. Aqueles produtos químicos e resíduos que são liberados desses materiais, quando estão em decomposição, prejudica aquele solo. Como também alguns políticos, né, não invejam na questão dos aterros sanitários. Então, o lixo é jogado em lixões. E aí, por não cuidar do solo, né, prejudica todo o solo naquele local. Então, existem aterros que são estruturados para receber essa quantidade de lixo. Então, nós temos esses três tipos de poluição. Na atividade de hoje, que está na página 60 não, 75, né? Que é a atividade de hoje, questão 47. Vocês têm aí 3 imagens e vocês vão fazer a referência dessas imagens a um tipo de poluição. Que tipo de poluição representa cada imagem dessa? Poluição do ar, poluição do solo, poluição da água. Quando você identificar elas, você vai colocar as principais características relacionadas a esse tipo de poluição. E na próxima imagem que está na questão 48, você vai ver que nós temos aí um processo de compra, de consumo, né? De itens, da coleta de alguns itens, né? Da fundição, da laminação, ou seja, todo o processo de fabricação, processo de consumo que essa latinha tem, tá? Processo de reciclagem, que é um processo em que diminui a quantidade de poluição no ar. Então, diante dessa imagem, né, desse esquema que tem aí, você daria que título, né, para essa informação? Qual é a informação mais apresentada, né, mais adequada para esse esquema que está aí na página 76? Né? Você vai marcar uma das alternativas. Espero que a atividade esteja fácil e que vocês tenham compreendido tudo que a professora deixou para vocês. Um beijo no coração e até a próxima.